Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Fique, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Afinal, por que Solitude promove uma conexão maior com Deus, né? Por incrível que pareça, antes de gravar esse vídeo, me surgiu aquele versículo bíblico na mente, que é justamente a seguinte, se tens mulher, busque não separar-te. Se não tens mulher, não busque mulher, né? Pessoal, essa é uma questão bíblica, compreende? E hoje a gente está num país que está realmente com uma crise moral sem precedente, As pessoas desse país não estão tão preocupadas assim quanto essa questão espiritual, que para mim é vital, qual o propósito maior do ser humano? Buscar cada vez mais uma conexão, um aprimoramento de sua conexão com o eterno, Quer dizer, essa questão espiritual assim, é importantíssima, porque ela vai conduzir os resultados eficientes ou não, dependendo do caso, sobre sua vida, compreende? Esse é o pilar principal, quer dizer, hoje em dia existem tantas distrações, por exemplo, as pessoas estão tão preocupadas com essa questão, com essas questões materiais, que elas já acabam não tendo mais noção do que é o certo e errado, Hoje em dia a inversão de valores está estratosférica, especificamente no Brasil, Mas alguns insistem em dizer que está tudo normal, que não há nenhum tipo de problema no Brasil, porque os problemas no Brasil existem em todos os outros países do mundo, Pessoal, parece que aqui os problemas do Brasil são muito mais agravantes, É lógico que existem países assim, mas o Brasil está melhor perante a outros países, mas querer dizer, por exemplo, que os Estados Unidos é melhor do que o Brasil, que a Suíça é melhor do que o Brasil, realmente uma pessoa que diz isso, um sujeito que diz isso está totalmente fora da realidade, convenhamos, Então, existe uma outra frase que é a seguinte, pessoal, que é justamente a seguinte: o homem só pode ser ele mesmo quando está sozinho. Por quê? Quando ele está com outras pessoas, ele está tendo ali sempre que se moldar, se transformar não, mas tendo que agradar, esse é o ponto, até me lembrei do seguinte, se até Deus não agradou a todos, quem sou eu para agradar, É esse o ponto, porque com o advento das redes sociais, as pessoas estão muito mais se validando externamente do que internamente, E quando aparecem, pessoas tipo eu aqui, que valoriza mais o interno, acaba que essa pessoa é má vista, mas não era para ser assim, pessoal? Não era para ser assim, porque
uma pessoa que se atém internamente está vivendo para si mesma, automaticamente ela está sendo mais autêntica, né? O que o diferencia dos demais, né? É, o que, por exemplo, estou vivendo não é o mesmo que outras pessoas estão vivendo, até mesmo parentes têm vidas diferentes à sua, né? E, e tá tudo certo, mas hoje em dia, né, pessoal, o que que a gente vê, né? O que que a gente vê, né? Pessoas ah, tendo incomodações por qualquer coisa, por qualquer palavra, né? Mas enfim, hoje em dia tá tudo servindo como ofensa, né? E isso gera numa sociedade que cada vez mais é, prioriza o que é banal, que é muito banal, né? E, enfim, a gente vive também, né, numa geração muito materialista, né, onde as pessoas estão lá, né, sempre querendo buscar status, ah, querendo dizer que dinheiro traz felicidade, que dinheiro é tudo, sendo que na verdade não, pessoal. Na verdade a gente deveria buscar o propósito que Deus propôs para nós, né? É lógico que isso pode diferenciar, né? Isso pode ser muito difícil de indivíduo para indivíduo, né? Mas é, eu acredito que o patamar principal para isso é focar no mundo espiritual que ele existe, por mais que alguns digam que não, né? Por mais que alguns digam que não, é, ele está em pleno vigor, né? E quer queira ou não, pessoal, existe uma luta entre o cristianismo versus o ateísmo, né? É, então, a gente não pode negligenciar esse tipo de situação. A nossa luta não é contra a carne em si, é contra principados, né? É, eu tô dizendo tudo isso aqui não para, não sou nenhum pastor não, pessoal, mas eu entendo que há algo muito maior que nos envolve, compreende? É, é esse o ponto, porque às vezes, né, tem gente que é assim, diz que somente o fato de você ir para a igreja, né, você ter que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, é, porque senão você já está num ritmo errado, mas não é sobre isso que se trata, pessoal. O ponto é que Deus está em todos os lugares, né? É, mas tem gente que não concebe isso. A gente vai responder individualmente, tanto por nossas ações quanto por nossas palavras, né? Por mais que você esteja com alguém ah, ou com um monte de gente, é, a tua responsabilidade é individual, até porque a sociedade é feita dessa forma, compreende? Né? Eu não vou naquela linha de que, não, né? Porque tem gente que acaba tendo essa impressão, né? Tendo essa impressão com o advento das redes sociais, as pessoas acabam se validando por um bando, né? E acaba que essa individualidade, né, com tantas distrações no mundo, essas individualidades elas acaba sendo algo assim, ainda mais no Brasil, né, sendo negligenciado. Mas eu já falei, né, o problema não seria a individualidade em si, mas a falta desse requisito. Compreende, pessoal? Compreende, né?
é esse o ponto, né? Então, por que solitude? Porque resumidamente solitude ah, promove promove uma conexão maior com Deus, porque ela te traz autenticidade. Hoje em dia as pessoas querem ser tudo, mas não querem ser elas mesmas. Quantas vezes as pessoas ouvem, né? Nós ouvimos, né? De fãs por assim dizer, seguindo famosos, achando que o que o famoso faz lá não tem que ser questionado, compreende? É esse o ponto, né? As pessoas não se questionam, e acham que mesmo que esses artistas, por assim dizer, vivam de forma falsa, hipócrita, ou ilegal, muitas das vezes, eles estão fazendo o correto, né? Então é nisso que eu já venho aqui e já adianto, né? Que a importância de se questionar hoje em dia, porque os tempos atuais a gente está num país que é muito assim, muito conformista, né? Muito conformista, que é, que gera o conformismo, né? É aquela pessoa que, por exemplo, não se arrisca, é aquela pessoa que não se põe em situações assim, em situações assim mais desafiadoras, compreende? É esse o ponto, né? É se contentar com o banal, independente do que aconteça, né? E eu resolvi para mim mesmo, ó, eu vou me voltar para aquilo que Deus me propôs, mas também irei lutar contra o que está errado, compreende? Né? Não estou dizendo isso tudo aqui, porque eu sou pastor, porque eu entendo que existe o mundo espiritual e que ele não pode ser negligenciado, compreende? Né? Tem gente que não acredita nisso, mas faz parte, né? Entendo que somente na solitude a gente pode alcançar uma primazia, um senso maior de pertencimento, estabilidade, né? E etc. nesse sentido, compreende, pessoal? Né? É, e novamente, vou naquele ritmo lá das escrituras, né? Se você não está ligado à mulher, não busque, né? Se está ligado, não busque separar-te, né? Não sou perfeito, longe disso, sou errante, mas não é porque a sociedade está caminhando por um lado que de repente, né, você não possa se questionar, né, e seguir pelo caminho correto, compreende? Porque hoje em dia, né, pessoal? Porque hoje em dia as pessoas estão tão assim, estão tão desligadas, estão tão alienadas que idolatram, né, pessoal? O Brasil idolatram pessoas assim que não deveriam jamais ter fama, né? Mas enfim, pessoal, pelo fato da gente trazer verdades que muitas das vezes a gente incomoda, mas quanto mais uma sociedade tem aversão à verdade, mais ela odeia aqueles que a proliferam, compreende? Né? Então a verdadeira felicidade não está em questões materiais, longe disso, né? A verdadeira felicidade está
em Jesus Cristo, né? E também nas questões simples. Alguns irão dizer outros aspectos, né? Nesse sentido, né? Mas contra fatos no argumento, pessoal. Esses gênios, né, que fizeram o sucesso na história, né, eu acredito que eles não ficaram sozinhos em vão, porque eles tinham uma elevação no campo espiritual também, né? Além de serem de terem um QI mais elevado, eles tinham consciência de que existia o mundo espiritual e que eles já estavam num patamar mais avançado. Afinal de contas, eles já foram privilegiados, né? Mas nenhuma realização desses gênios, por assim dizer, foram em bando, compreende? Para vocês terem uma ideia, isso aqui enfatiza o meu argumento de que você é completo, né? O indivíduo é completo por si mesmo, não é necessário, é lógico, né? Se for o caso do destino, né? De ter pessoas ao lado, escolhida por Deus, ok. Mas se não for, a gente tem que seguir, o que Deus propõe pra gente, independentemente das circunstâncias, compreende? Então era isso, pessoal. Solitude, pessoal, é em vários aspectos, né? Acredito que solitude também é uma fonte de autoconhecimento, compreende? Autoconhecimento, né? Uma fonte também de autoprioridade, autorrealização, né? Somente na solitude que tu pode ser realmente um indivíduo pleno, compreende, pessoal? Então era isso, né? O tempo tá nublado na praia agora, né? Mas é isso, era isso que eu tinha para dizer. Fechou? Valeu, até a próxima.